Neemias 1, versos de 1 a 4. Nos diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Oremos. Obrigado, Deus, por tua palavra, e ajuda-nos nesta hora a entendê-la, e como podemos, ó Deus, colocar a vontade do Senhor como uma realidade no nosso dia a dia, para que durante a semana nos lembremos dos teus preceitos, das tuas orientações, porque sabemos que assim seremos bem-sucedidos. Por isso ajuda-nos, ó Deus, o Senhor sabe da nossa limitação, do quanto o Senhor precisa estar aqui conosco nessa hora com o teu Santo Espírito, aplicando a vontade e a verdade do Senhor no coração de cada um. Fica conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu queria fazer uma pergunta a você. Você se interessa pelo que realmente importa? Porque na verdade há tantas coisas que tomam a nossa mente, tantas preocupações, ansiedade, coisas que não importam. E muitas vezes nós não nos interessamos por aquilo que realmente importa. E aí eu queria perguntar aí algumas coisinhas que você levantasse assim, erguendo uma de suas mãos. Um celular hoje para você, ele é importante ou dá para viver sem ele? É importante, por favor, levante a mão. Nem todos, né? Alguns conseguem viver ainda sem celular. Muito bem, tem gente aí que levantou as duas mãos, né, Silvana? É raridade. E-mail é importante para você? Levanta a mão. Você consegue viver sem e-mail? Alguns conseguem. Facebook, WhatsApp, internet, tudo isso é importante ou dá para viver sem isso? Quem acha que não dá para viver, levanta a mão. Aliás, foi o nosso assunto hoje de discussão lá na classe da mocidade. Muito bem, a gente poderia listar outras questões que são relevantes para a vida, mas que às vezes nós damos importância demais a essas coisas. Poderíamos lembrar de televisão, rádio, jogos, não é isso? Alguns gostam demais dos jogos de videogame, principalmente os mais novos. Existem coisas mais relevantes, outras menos relevantes, mas tudo na vida tem a sua importância. E quando a gente pensa nisso, a gente pode lembrar de alguns assuntos, como, por exemplo, família. É importantíssimo. Saúde, trabalho, estudo, tudo isso é relevante demais. Casamento, filhos, igreja, evangelização. Será que isso é importante para a sua vida? Qual o seu interesse com respeito ao tema evangelização? Falar do amor de Deus àquele que precisa, àquele que não conhece a Deus. Festas, comidas, amigos, Deus, reino de Deus, vontade de Deus. Será que para você é importante que Deus reine sobre as áreas da sua vida? E a vontade de Deus, o quanto ela é relevante para você ou deixa de ser? Houve um homem, talvez o mais sábio, não foi o mais sábio, porque, sem dúvida alguma, Jesus era muito melhor do que ele. Mas nós conhecemos na Bíblia um homem que, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, escreveu sobre vários assuntos, era versado em diversas ciências, conhecia plantas, animais como ninguém. E este homem era o rei Salomão. Mas no fim da vida ele escreve um livro que todos nós conhecemos, o livro de Eclesiastes, e ele diz que tudo nessa vida é vaidade. E aí alguém
não compreendendo o que ele estava querendo dizer com isso, até chegou a escrever um livro, o livro mais mal-humorado de toda a Bíblia. É mentira, não é. Outros falam, o rei Salomão está em depressão, por isso que ele escreve daquela forma. Também não é. Para a gente entender o livro e o que ele quer dizer com tudo na vida é vaidade, a gente precisa ir lá no finalzinho, lá no capítulo 12, quando ele diz: de tudo que se tem ouvido, de tudo que eu já falei, o resumo é: temei a Deus e guarde todos os seus mandamentos. Se você não temer a Deus, não amar a Deus com o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, se você não guardar os mandamentos do Senhor, tudo na vida deixa de ser importante e se torna vaidade. É isso que Salomão quis mostrar para a gente. E aí a gente pode lembrar também da pergunta do catecismo: qual o fim principal do homem? Qual o objetivo principal, primeiro, da sua vida? E a resposta é: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter alegria nele para sempre. Este é o fim, o objetivo principal da nossa vida. Nós cantamos isso quando dizemos que nascemos para adorar ao Senhor, em espírito e em verdade, e lá no coro, no refrão, nós falamos isso. Nós nascemos para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Certa vez eu estava conversando com o presbítero Carlão sobre conceitos de liderança, e eu havia me esquecido e perguntei novamente a ele algo que eu achei muito interessante. Foi uma das palestras mais curtas, talvez a mais curta de todos os tempos, ou de todas as palestras, de um homem chamado Brian Dyson. Ele foi presidente da Coca-Cola, e quando saiu ele deu essa palestra. E ele falou sobre 5 áreas da vida como sendo uma bola, cada uma dessas áreas uma bola. E das 5 áreas que eu vou dizer aqui: trabalho, família, saúde, amigos e vida espiritual. Aquele homem disse que das 5 áreas, uma bola é de borracha, outras 4 são de vidro. E aí ele dizia que a primeira, trabalho, é de borracha. Você pode até perder o seu trabalho, mas você consegue um outro trabalho. Mas as outras áreas, se cair, se tiver dificuldades, se tiver problemas, vai deixar marcas para sempre. Vai quebrar, porque são de vidro. Família é muito importante. Saúde é muito importante. Amigos são importantes demais. Vida com Deus, vida espiritual é relevante demais. A gente dá tanta importância às coisas da vida, mas a gente precisa parar um pouquinho para pensar o quanto eu tenho dado valor àquilo que realmente interessa. O quanto eu tenho investido naquilo que realmente é importante para a minha vida. Quando a gente olha para esse texto de Neemias, ele fala de um momento de restauração do povo de Deus, de restauração da vida com Deus. É a terceira volta para a reconstrução da cidade ou da vida lá em Jerusalém. A volta se deu em 3 etapas, a volta do cativeiro da Babilônia. A primeira etapa com Zorobabel para reconstruir o templo do Senhor, para reconstruir ali o culto ao Senhor. Mas não foi suficiente, precisou que Esdras subisse para lá, viajasse 1.500 quilômetros até Jerusalém para trabalhar, para pastorear o coração das pessoas. Esdras, o sacerdote. E aí nós temos, 13 anos depois de Esdras, Neemias viajando 1.500 quilômetros para restaurar os muros da cidade. Porque sem os muros da cidade não haveria nem justiça e nem proteção. A vida não iria para frente, a restauração do Senhor no povo de Deus jamais iria adiante. E o texto fala até da data que isso aconteceu. Primeiro fala, a primeira data que nos é dada é o mês de Quisleu, que aconteceu ou em novembro ou em dezembro do ano 446 a.C. E 4 meses depois, Neemias, ele tem a autorização do rei para voltar a Jerusalém, no mês de março ou abril do ano 445 a.C., para fazer uma obra que, aos olhos de qualquer pessoa, seria impossível. Quantas coisas impossíveis talvez tenha que acontecer na nossa vida, mas há um Deus, que é o Deus dos impossíveis, um Deus que pode restaurar, que pode mudar tudo que precisa ser mudado. Eu queria então compartilhar com a igreja
algumas lições desse texto sobre o maior de todos os valores que nós devemos ter. E este maior valor é a glória de Deus. São as coisas de Deus. O maior valor que a gente tem é o próprio Deus. E a gente aprende com Neemias algumas coisas muito relevantes. A primeira delas, a primeira lição para como valorizarmos, para como glorificarmos a Deus e andarmos de acordo com a glória dele, a primeira delas é valorizar aquilo que é de Deus. Dar valor àquilo que pertence a Deus. E há algumas coisas aqui muito interessantes. O verso 1 fala que ele estava ali na cidadela de Suzã, no castelo do rei, no mesmo local onde Esther, anos antes, estava ali sendo bênção para o povo de Deus. E agora está Neemias no mesmo lugar, quando no verso 2 diz que um de seus irmãos chega até ele, e Neemias faz uma pergunta ao seu irmão. E ele faz a pergunta no versículo 2, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Perguntas que Neemias fez e que transformou a sua vida em primeiro lugar, para depois transformar a história do povo de Deus. Valorizar aquilo que é de Deus. O interesse de Neemias pelas coisas que é de Deus é muito claro aqui no texto. Primeiro, que ele faz uma pergunta sobre as pessoas que lá estavam em Jerusalém. Ele faz essa pergunta porque as pessoas são imagem e semelhança de Deus. As pessoas têm importância demais para Deus. E isso é para a gente parar para pensar um pouquinho o quanto pessoas é importante para nós. As pessoas que estão ao nosso redor, quer no ônibus, quer na rua, as pessoas que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, dentro da nossa cidade, do nosso trabalho, o quanto nós temos orado, intercedido por elas, o quanto nós temos nos preocupado para abençoar essas vidas. Pessoas são de Deus, foram criadas por Deus, é a imagem e semelhança do Senhor. E se há um pecado que mais machuca o coração é a indiferença. Eu vou citar aqui um autor, um homem chamado George Bernard Shaw. Ele diz assim: o pior pecado contra alguém, contra outra pessoa, não é odiar essa pessoa, mas sim ser indiferente a ela. Quantas vezes nós somos indiferentes? A gente se fecha no nosso mundinho, a gente se preocupa demais com os nossos problemas, mas a gente não consegue olhar para o lado e ver que talvez tenha uma pessoa muito próxima da gente, com problemas muito piores. Talvez pessoas ali, precisando ser abençoada, porque o plano dela de sair de casa é se jogar de um viaduto para se matar, para dar o fim à sua vida. Mas quanto a gente deixa de se preocupar ou valorizar aquilo que é de Deus, e pessoas são de Deus. A parábola do samaritano, quanto nós somos indiferentes como aquele sacerdote escriba. Quantas pessoas nós vemos nas ruas, jogadas, largadas, sem a bênção de Deus, mas nós passamos de largo, passamos bem de longe. Isso acontece diariamente com todos nós, a indiferença para com aquele que está em sofrimento. Mas o texto fala um pouco mais, o texto fala que nós precisamos valorizar o que é de Deus e valorizar em primeiro lugar o povo de Deus. Porque a pergunta que Neemias faz aqui tem tudo a ver com o povo de Deus. Ele pergunta pelos judeus que estavam lá. Como estão os nossos irmãos? Como estão o nosso povo ou o povo de Deus? Será que há essa preocupação hoje na sua vida? Essa semana nós pastores, tivemos o privilégio de vermos lá no Facebook que há pessoas da igreja orando por nós e pelos nossos filhos. Como isso é bom, saber que nós estamos cobertos pela oração da igreja. Saber que a nossa família está coberta pela oração da igreja. Mas a pergunta é, será que temos orado um pelo outro? Nos preocupado com a dor do outro? Qual é a nossa intimidade? Porque o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus, nos diz a Bíblia. Porque o povo de Deus é a noiva de Cristo.
E a nossa maior facilidade é nos estressarmos com o irmão, em vez de amar o irmão, de perdoar esse irmão, de orar por ele. Mas Neemias está preocupado com aquele povo de Deus, porque aquele povo não era dele, é de Deus. Quanto de empatia nós temos hoje no nosso dia a dia? Nós vemos Neemias como um homem cheio de empatia. E o que é empatia, se não sentir a dor que o outro sente? E nas palavras do poeta e do músico Sérgio Pimenta, ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Será que a dor que o seu próximo está sentindo realmente está doendo em você? Neemias sentiu dor por saber que os seus irmãos estavam numa situação lastimável. O quanto será que a gente tem sentido dor? Neemias não só fez isso, ele estava disposto a abrir mão dos seus próprios sonhos para abençoar aquelas vidas, vidas que ele nem mesmo conhecia. Ele nasceu no cativeiro, ele não teve contato nenhum com aquelas pessoas, mas ele se preocupa em parar sua vida, em parar seus sonhos, para atender a necessidade do povo que é de Deus. E aí eu queria citar aqui um autor que é conhecido nosso, que falando desse texto, pastor Hernandes, ele diz o seguinte: se você não está interessado em ajudar alguém, não faça perguntas. E ele dá o exemplo. É uma hipocrisia perguntar a alguém, como vai você? Se eu não tenho tempo para ouvir o que ele está passando, eu não tenho disposição para ser resposta de Deus na vida dele. Na nossa sociedade nós aprendemos a perguntar para todo mundo, como vai você? Mas será que você tem agenda para parar a sua agenda e ouvir a dor do outro? Para estar ligado à necessidade desse próximo? E o pastor Hernandes foi duro aqui, mas verdadeiro. É uma hipocrisia nossa. Se nós não temos tempo na nossa agenda, é melhor não perguntarmos como vai o outro. Porque corre o risco dele querer abrir o coração com você. E aí você vai precisar ter tempo e disposição para abençoá-lo, para ser resposta de Deus, para ser bênção na vida dele. E ainda um terceiro ponto ainda sobre valorizar o que é de Deus, é valorizar a própria presença de Deus. Porque a pergunta que Neemias faz não é sobre o povo de Deus apenas, não é sobre as pessoas apenas que estão ali vivendo naquela situação difícil. Ele pergunta sobre Jerusalém, o verso 2 ainda nos diz isso, finalzinho, acerca de Jerusalém. E Jerusalém significa nada mais, nada menos do que o lugar escolhido por Deus para se relacionar com o seu povo, para ter intimidade com o seu povo. E o que Neemias quer fazer é ajudar o povo de Deus a voltar a ter essa intimidade que eles tinham antes do cativeiro, a oportunidade de ter vida com Deus. Aliás, o nome Neemias significa literalmente, Yahvé, o Senhor tem consolado. Será que nós somos Neemias? Estamos prontos a ser consolo de Deus para a vida das pessoas? E é muito relevante algumas coisas aqui. Quando é que o consolo de Deus foi derramado sobre o povo de Deus? Ou melhor, como não? Quando não? Onde o consolo de Deus foi derramado para o povo? Começou em Jerusalém. Quando o Senhor Jesus veio para ser o Deus Emanuel, para morrer lá em Jerusalém por todos nós. E muito mais do que isso, eu creio que Neemias nem tinha ideia do que aconteceria depois. A preocupação de Neemias de restaurar a vida, restaurar a cidade de Jerusalém, ele nem se deu conta do que viria depois. Que o Messias pisaria naquele solo e que o Messias entregaria sua vida ali. E que anos ou dias depois, o Pentecostes aconteceria. O consolo de Deus seria derramado com todo o poder sobre o povo do Senhor. Neemias significa Yahvé tem consolado. Isso aconteceu 400 anos depois, ou 445 anos depois da reconstrução daqueles muros. Talvez uma atitude sua hoje pode abençoar milhares de pessoas daqui a um tempo. Nós somos peregrinos na jornada aqui, acabamos de ouvir.
O quanto a nossa caminhada aqui tem sido relevante para os que estão presentes e para os que virão. Neemias escolheu ser relevante, mas muito mais interessante ainda, quando você estuda esse livro, nós vamos lá para o capítulo 3 e descobrimos que a restauração de Jerusalém, as portas que primeiro foi restaurada, não foi a porta principal. Interessante isso, porque talvez nós, no lugar de Neemias, responsável por reconstruir as portas e os muros da cidade, com certeza nós faríamos primeiro a obra, a começar da porta principal, da porta central, a mais bela, a maior, a mais bonita. Mas o capítulo 3 diz que ele não fez isso. Ele começou pela porta das ovelhas. Aquela mesma porta que o Senhor Jesus desceu daquele monte, voltando da casa de Marta, Maria e Lázaro, naquele domingo triunfante, que ele desce o vale de Cedron, o vale do sangue que caía ali naquele local, o sangue dos animais. E o Senhor Jesus entra pelo templo, pela porta das ovelhas, porta essa primeira restaurada por Neemias. As profecias de Deus foram se cumprindo porque um homem de Deus se colocou à disposição em amar as coisas que são de Deus, valorizar aquilo que é do Senhor. É a primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto com Neemias. Mas uma segunda lição é que nós precisamos lamentar as tragédias da vida sem Deus. Precisamos lamentar, chorar, porque o verso de número 4 diz isso: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E antes de falarmos um pouquinho sobre as expressões usadas, eu queria te perguntar, será que quando você liga o noticiário, o jornal, a rádio, você tem assentado e chorado por tudo que está acontecendo? A tendência nossa é nos acostumarmos com o mal, nos acostumarmos com a corrupção do nosso país, nos acostumarmos com a violência que está ao nosso redor, nos acostumarmos com tudo aquilo de mal que está acontecendo e não chorarmos mais, que é o que acontece dentro da nossa casa ou fora dela. Mas quando Neemias ouve aquelas notícias, ele se assenta e chora. E para o judeu, assentar e chorar significa profunda tristeza. Quando nós olhamos para Esdras, no capítulo 9, quando o povo de Deus estava cometendo pecados e mais pecados e afastando-se novamente do Senhor, o texto diz ali que Esdras, no capítulo 9, ele se assenta atônito, pasmo, triste, abatido, porque de novo o povo de Deus estava se afastando do caminho do Senhor. Quando nós olhamos para o Salmo 137, que é o Salmo da ida à Babilônia, o texto nos diz ali que nas margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, nos salgueiros que lá havíamos pendurávamos as nossas harpas, e o povo dizia: cante um dos cânticos de Israel. Cantar, qual o motivo da alegria? Não há alegria alguma. Vamos pendurar as nossas harpas, vamos nos assentar e chorar. O lamento foi muito profundo, o lamento de Neemias foi profundo, de Esdras, do povo de Deus indo para a Babilônia. E o que é interessante também, para o judeu assentar-se pode significar choro, profunda tristeza, como também pode significar ensino. Porque o Senhor Jesus, na maioria das vezes em que ensinou, ele se assentou para começar a ensinar. Os maiores e melhores, mais significantes ensinamentos do Senhor Jesus aqui na terra, ele se assenta no meio do povo ou no meio dos discípulos e ensina. Em outras palavras, nós poderíamos ligar as duas ideias judaicas e entender que o melhor momento que Deus ensina a gente é na hora da dor, na hora da tristeza, na hora do choro. Quando a gente está alegre, quando está tudo bem na nossa vida, nem sempre a gente se lembra, ou nem sempre a gente aprende com Deus. Mas nós precisamos muitas vezes passar pela dor. Quem sabe a dor do luto, quem sabe a dor da enfermidade, quem sabe a dor que cerca a gente. Porque é nesse momento de dor que Deus trabalha com mais poder no nosso coração, que a gente deixa de valorizar aquilo que realmente não importa, para dar valor àquilo que é relevante e importante na nossa vida. A dor ou a lágrima pode ensinar, mas o que a Bíblia diz é que o choro dura uma noite, ou pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Um outro trecho ou texto da palavra de Deus com respeito ao choro
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Salmo 126. E aí eu queria citar um autor, um comentarista, chamado Wiersbe. E a frase que ele diz é muito impactante. Ele diz assim, falando sobre o lamento, o choro de Neemias, ele diz assim: nossas lágrimas regam as sementes da providência que Deus plantou em nosso caminho. A providência de Deus muitas vezes aparece quando a gente chora, quando a gente lamenta, quando a gente se entrega para Deus, como que dizendo: Senhor, só o Senhor pode resolver esse problema. Nossas lágrimas regam as sementes da providência que Deus plantou em nosso caminho. Sem lágrimas, jamais poderiam crescer e produzir frutos. As lágrimas são importantes. A pergunta que fica é: o quanto você tem chorado por tudo que está acontecendo ao nosso redor, ou ao seu redor? Jeremias chorou, e chorou muito, buscando a misericórdia de Deus. Jesus chorou quando viu seu amigo falecido. Jesus teve compaixão das multidões que eram como ovelhas sem pastor, multidões todas machucadas, multidões que precisavam do consolo, do conforto. O Senhor Jesus não só chorou por elas, mas as amou e as convidou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Neemias passou 4 meses chorando. Quando nós pegamos o mês de Quisleu, nós vamos descobrir que quando ele chega para o rei, já havia passado 4 meses de choro, de lamento e de oração. Quanto nós temos chorado por aquilo que realmente importa? Neemias passa 4 meses de choro. O livro começa com choro, mas termina com grande alegria no capítulo 8. O povo está cheio de alegria, porque um homem chorou, e a alegria do Senhor veio. Com respeito aos muros, Neemias ele toma a decisão de subir a Jerusalém para reconstruir o muro, e a pergunta que fica para a gente é: e os muros da sua vida? Será que não precisa de restauração? Será que você não precisa chorar com respeito aos muros que cercam a sua vida? Que cercam o seu casamento, que protege, que blinda o seu casamento? Você tem chorado pelos seus, quer pelo seu cônjuge, quer pelo seu filho, quer pelo seu pai, seus irmãos? Será que nós estamos chorando de ver filhos entregando-se às drogas, entregando-se à vida sem Deus diariamente? O maior índice de morte no nosso país está entre os jovens, e não entre velhos e enfermos, mas entre jovens. E será que nós, igreja, temos chorado por isso? Quantos dos nossos jovens estão metidos em coisas que não são do Senhor, fazendo pacto com demônios, vivendo de acordo com obras satânicas? Os muros da nossa vida, será que temos chorado pelo nosso casamento, pela comunhão com Deus, pela nossa profissão, pelos irmãos em Cristo, pela igreja? Quantos de nós temos colocado a vida da igreja diariamente na presença do Senhor? Temos falado com o Senhor: abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos vizinhos, abençoa os nossos visitantes, abençoa as famílias da igreja. Quantas vezes nós deixamos de orar por aqueles que são da igreja? Abençoa as nossas crianças. Neste mundo tão sedutor, tão fácil de tirar os nossos jovens, adolescentes e crianças do caminho do Senhor. O quanto você tem chorado pela igreja, pelo reino de Deus? Será que há muros a serem restaurados na sua vida? Eu vou citar mais um homem, que é uma das maiores autoridades em Velho Testamento, falando sobre Neemias. Ele diz assim, Dr. Van Groningen, ele diz assim: o livro de Neemias revela a estratégia de Satanás como aquele que odeia, arruína e destrói a obra do Senhor. Será que nós estamos atentos que Satanás não está cansado, e a tarefa dele é matar, roubar e destruir, como nos diz a Bíblia, como nos diz o Senhor Jesus?
Nós vemos isso estudando o livro de Neemias de maneira muito clara. Quais são as estratégias de Satanás para acabar com o povo de Deus, para acabar com a adoração a Deus, para acabar com a pureza, a santidade no Senhor, que todos nós deveríamos buscar. O livro revela as estratégias de Satanás como aquele que odeia, arruína e destrói a obra de Deus. Foi por isso que Neemias se põe a chorar. A primeira lição que o texto nos dá é valorizar o que é de Deus. A segunda é lamentar as tragédias da vida sem Deus. E a terceira lição é lutar pelos sonhos de Deus. Lutar pelos sonhos de Deus e não pelos nossos sonhos. Porque o texto nos diz que ele se põe não somente a chorar, mas o texto diz que ele esteve jejuando e orando. O texto diz que ele esteve jejuando, porque quando a gente jejua, quando nós estamos buscando ao Senhor de maneira muito íntima, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, o que eu estou pedindo é urgente. O que eu estou pedindo é crucial para a minha vida. Não tenho vontade de comer, Senhor, enquanto o Senhor não me der essa bênção. Enquanto o Senhor não ouvir a minha oração, não há motivos para me alegrar e comer. Em outras palavras, é isso que Neemias está fazendo. Basta lembrarmos que ele está num palácio. Ele é copeiro do rei, ele tem acesso a toda a alimentação do rei. E ele deixa, por 4 meses, ele faz um jejum. Por 4 meses ele deixa de buscar as benesses do palácio. Por amor a Deus, por amor ao povo de Deus. Lembra alguns personagens da história. Lembra, por exemplo, John Knox, quando disse: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Eu não tenho vontade de viver se o Senhor não me der cada pessoa desse país, que eu possa levar essas pessoas para o teu caminho, para o Senhor. Será que a gente tem pensado nisso? Quem jejua espera algo urgente, não pode se conformar, clama por um tempo novo. Ele esteve orando por 4 meses, foram 4 meses de oração, esse era um homem de oração. Será que estamos buscando ao Senhor em oração? Há 12 orações registradas nesse livro. O livro começa com oração e termina com oração. E a oração que ele faz a partir do capítulo 5, ele inicia dizendo assim: Deus grande e temível. Deus grande. Será que ao se aproximar de Deus, Deus dos céus, é a expressão que ele usa ali, Deus dos céus. Será que nós estamos tendo essa consciência de que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas? É o Senhor de todas as coisas, é o Deus soberano, é o Deus que nos criou e que faz e pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo cita isso. Aliás, o centro da teologia de Paulo é este texto de Efésios 3:20. Quando diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas é muito interessante o que diz Paulo ali. Ele diz assim: conforme o seu poder que opera em nós. Quando você ora, Deus quer operar na sua vida. E Ele só vai atender o seu pedido quando Ele tiver trabalhado ou terminado de trabalhar no seu coração com respeito a esse pedido. Senão você não vai receber. Se nós não aprendemos a nos submetermos ao Senhor, a esse poder que opera em nós, Ele não vai fazer até que nós aprendamos a vontade dEle, a bênção que Ele tem para a gente. Interessante que esse homem, ele faz o seguinte: ele ensina a gente a buscar a sabedoria, ele ensina a gente a buscar o Senhor. E eu me lembrei de um homem, de um personagem da história, um pastor metodista, que foi missionário aqui no Brasil, Dr. Tucker. Esse homem foi muito importante na distribuição de Bíblias no nosso país e na tradução de Bíblias, tanto que esse homem, ele não gostou da tradução que os americanos e os ingleses fizeram da Bíblia para o português, e ele contrata algumas pessoas para refazer a tradução. Ele contrata pastores da igreja presbiteriana e de outras igrejas, porque a igreja presbiteriana tinha nada mais, nada menos do que na época o melhor, ou se não até hoje, o melhor gramático da língua portuguesa, Eduardo Carlos Pereira, que depois foi para a IPI, Igreja Presbiteriana Independente.
E esse homem contrata muita gente, ainda não por satisfeito. Ele queria a língua, ou a Bíblia na língua do povo de tal forma que ele vai conversar com Machado de Assis, Rui Barbosa e outras pessoas para que a Bíblia pudesse estar na nossa língua de uma maneira muito, muito séria. E numa das suas viagens aqui pelo Brasil, alguns homens estavam tramando acabar com a vida dele. E quando apontaram a arma para ele, ele não sabe por qual motivo, ele começou a orar. A arma caiu no chão e os homens foram embora. Dias depois ele recebe uma correspondência da sua mãe, lá dos Estados Unidos. E a mãe dizia assim: filho, eu não sei o que aconteceu, mas tal dia, em tal hora, Deus colocou no meu coração orar por você. E eu fiz essa oração. Aquele homem só estava vivo por causa da oração da sua mãe. A obra de Deus pôde continuar e a tradução da Bíblia para o nosso português pôde continuar porque uma mãe orou por um missionário. A oração pode muita coisa. Quando a gente se dispõe a orar, como fez Neemias, grandes coisas Deus pode fazer. Mas por fim, Neemias não só se dispôs a orar, ele se dispôs a trabalhar para o Senhor. O verso que nós não lemos, o verso 11, diz assim: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e lhe dê mercê, ou dá-me mercê perante este homem. Ele se dispõe a trabalhar para o Senhor. Ele se dispõe a chegar ao rei e arriscar sua própria vida para fazer diferença no meio do povo de Deus. Algumas coisas aqui são muito interessantes. Ele não pediu para Deus enviar um outro. A oração de Neemias podia ter sido assim: Senhor, envia fulano de tal para ele ir lá em Jerusalém, para arrumar esses muros da cidade. Não foi isso que ele fez. Ele fez o que fez Isaías: Senhor, envia-me a mim. Eu vou falar com o rei. E se o Senhor me der mercê, graça, eu vou voltar ou vou subir a Jerusalém e reconstruir os muros. Ele também não argumentou: ah, Senhor, eu não tenho preparo, porque ele não era pastor, ele era leigo. É leigo como você, ele não fez curso de teologia. Neemias não tem curso teológico. Mas nenhum impedimento fez com que ele parasse a obra do Senhor. Ele não argumentou: Senhor, eu não tenho tempo, eu não tenho preparo. Mas ele disse: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. O quanto você tem se envolvido com a obra do Senhor? Com a igreja do Senhor? Você já parou para pensar que a igreja tem milhares de ministérios? Você já parou para pensar que o ministério da igreja não se resume apenas àquilo que o pastor faz, aquilo que o trabalho musical faz? Tem muita coisa para se fazer na igreja. E a pergunta que fica é: o que você tem feito em prol do reino de Deus? Quer na evangelização, quer no aconselhamento, quer na oração, quer nos trabalhos técnicos da igreja. Quanto você tem dedicado sua vida para aquilo que realmente importa? Porque a vida com Deus realmente importa. As coisas dessa vida são vaidades, se não for de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos dê um coração como o de Neemias. Um coração preocupado em valorizar o que é de Deus. Um coração preocupado em lamentar as tragédias da vida sem Deus. E um coração pronto a lutar, não pelos nossos sonhos, mas pelos sonhos de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.